Vocês estão, tudo bem? Que a graça divina nos alcança onde vocês colocarem as plantas dos pés, né? Hoje nós iremos neutralizar o espírito do medo. Repreender, né, o espírito do medo, que o medo ele é efetivamente uma perturbação espiritual, é um ataque espiritual. No livro de Jó fala assim que Jó 3, versículo 25 e 26 diz o seguinte, que aquilo que a gente teme não sobrevém, e que a gente receia sempre acontece, que a pessoa não tem sossego, não tem descanso, nem repouso. E quando ela bem não viu, a perturbação chega nela. Por quê? Porque ela acreditou, porque ela teve medo daquilo. Aí o que acontece? Tudo que ela tem medo, vem sobre ela, sobrevém sobre ela. Então nós vamos nesse dia neutralizar, expulsar da sua vida através de Yahshua Mashiach todos os espíritos do medo. Aí nós temos que expulsar o espírito do medo, que traz, através do medo, traz perturbação, traz ansiedade, traz desânimo. Então isso é espiritual. O medo é um ataque espiritual. Então Jó, ele relata que aquilo que ele temia, sobre aquilo que a pessoa teme, sobrevém ela. E tudo que ela receia acontece. Porque ela tem tanto medo daquilo acontecer que ela não consegue descansar, não consegue ter sossego na alma, né? Não consegue repousar. E quando ela menos espera, a perturbação logo chega. Então, por isso que nós temos que neutralizar esse mal, né? Esse mal que é espiritual. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, diz o seguinte: não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Criador irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará e nem os abandonará. Isso significa que o medo ele viria. Na Bíblia, relata-se que não temas foi escrito por mais de 365 vezes. Isso traz para mim, reflete a mim e você que nós não devemos nos acovardar por causa do medo. Pelo contrário, que nós devemos ser fortes e corajosos, que nós devemos enfrentar os medos, que nós devemos enfrentar aquilo que vem em oposição às nossas vidas, né? No livro de Deuteronômio 31 diz assim: não tenha medo nem desanime. Ou seja, a recomendação é que para que eu e você não venha desanimar. A Bíblia, ela recomenda não temas, mais de 365 vezes. Lembrando, olha, queridos, por mais que vier a perturbação, por mais que vier ataques contra a sua vida, atraindo medo, ansiedade, ainda assim, não tenha medo. Confie que eu estou com você. Né? O próprio Criador, ele irá diante de mim e de você. Ele estará conosco onde nós colocarmos as plantas dos pés, que ele jamais nos abandonará. Né? Em Isaías 41:10 diz o seguinte: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Yahweh. Eu fortalecerei e o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Ou seja, aqui nós já falamos 3 profetas: Jó, Moisés e Isaías, né? O que acontece? Eles 3 já, e logo em seguida vamos falar sobre Dut, Davi, que tem as mesmas recomendações, que nós não devemos ter medo, que nós não devemos desanimar, que pelo contrário, que nós devemos confiar, porque o Criador ele nos fortalece, que ele nos ajuda, que ele nos sustenta. No Salmo 56, versículo 3 diz assim: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. A recomendação de Dut, ele deixou esse louvor, essa exaltação, né, esse salmo para mim e para você, a meditar, que quando ele sentisse medo, que ele confiaria em ti, confiaria no Pai. Assim é comigo e com você. Sentiu medo? O medo chegou até a sua porta? O medo, você está se sentindo atacado espiritualmente, está se sentindo perturbado através de medo de alguma coisa, medo de adoecer, medo de morrer, medo de trabalhar, de perder emprego, medo de não fazer isso, medo de viajar, tantos medos, né, que as pessoas têm, medo de andar de ônibus, medo de andar de avião. Então, ainda assim, quando você sentir medo, seja ele qual for, confia no Criador, porque Dut fazia isso. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Isaías recomendou: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Criador. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Com Moisés, o que Moisés escreveu no livro de Deuteronômio?
Então, todos os profetas, eles têm a mesma visão e a mesma recomendação. Não tenha medo, não desanime, eu sou seu Criador, irei diante de você, estarei com você, não te abandonarei, né? Não desanime, eu sou seu Criador, eu te fortaleço, eu te ajudarei, eu te dou a vitória, eu te sustento. O que Davi fez também? Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Ou seja, você está isento de ficar com medo? Não. Mas quando você sentir medo, você vai confiar em quem? No medo? Nas adversidades? Não, você vai confiar no Criador. Você vai expulsar o medo, dando lugar à fé inabalável no nosso Criador. Crendo seguramente que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai nos livrar. Entenda isso, como isso é forte e poderoso. No livro de Atos, queridos, capítulo 18, versículo 9 a 10, diz o seguinte: não tenha medo, continue e não se cale, pois estou com você. E ninguém o atacará, e nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Ele estava dando recomendações para os apóstolos, que eles continuassem, que eles não tivessem medo, que ninguém atacaria eles, e nem faria mal por ele, porque ele conhece muita gente nessa cidade, ou seja, ele tem domínio de todas as pessoas ali, seja elas boas ou ruins, ele controla todos, está tudo sob o controle dele, está tudo sob o conhecimento dele, né? Então, que os apóstolos poderiam ir em frente, que poderia seguir a sua jornada com as bênçãos dele, que ele estava com ele. A recomendação é que continue, não se cale, não tenha medo, porque o medo gera insegurança, ele é uma ameaça. Só que a Bíblia nos recomenda a ter coragem, a lutar contra o medo, a não temer nunca. Os que confiam no Criador não perturbam o seu coração, não há medo, ao contrário, o perfeito amor que é Yahshua, ele expulsa todo medo, toda perturbação, toda insegurança, toda ameaça, né? Tudo aquilo que ao contrário à verdade, ao contrário à coragem. O Yahshua, através da fé de Yahshua Mashiach, ele expulsa isso das nossas vidas. Então, não fique ansioso, querido, por nada. Em tudo orai, clamai ao Criador, dando graças, apresente a Ele o seu medo, apresente ao seu medo o tamanho do seu Criador, através do Salvador Yahshua. Mostre para eles. Yahshua diz que as portas do inferno não prevaleceriam diante daqueles que crescem. Nós cremos. Essa é a condição, é crer. É impossível agradar o Criador se você não crer. Sem fé é impossível. Nós cremos, então nada poderá prevalecer diante de nós. Então, sendo assim, você vai expulsar o medo, dando legalidade à verdade, dando legalidade à confiança, dando legalidade à segurança do nosso Criador, entregando, apresentando, orando, clamando a Ele e expondo aquela dificuldade, expondo aquela insegurança, expondo aquela ansiedade a Ele. Sabe por quê? Porque quando você perde a sua paz, quando você perde sua tranquilidade, algo que está te inquietando, isso significa porque a sua fé está insegura, que você está confiando mais nas perspectivas que você está vendo do que na própria presença do Criador que está diante de você. Então, quem confia efetivamente, entrega. Quem entrega, descansa. Então, temer o Criador é aborrecer o mal. Então, como que você vai expulsar o medo da sua vida? É temendo o Criador. É vivendo em sabedoria, em temor, em santidade, através da fé em Yahshua Mashiach. E feliz é aquele que tem temor ao Criador, né? E que obedece os seus preceitos, que obedece os seus mandamentos, né? Assim diz no Salmo... vamos antes um pouquinho. Temer ao Criador, que é confiar plenamente nele, mesmo não compreendendo o seu caminho, a sua rota, a sua jornada. Entender que Yahweh abençoe a todos aqueles que temem e confiam nele. É ter essa segurança dentro de você. O Salmo 118, versículo 7, diz que Yahweh é o nosso ajudador. Yahweh é o nosso ajudador. Quem que vai me ajudar? Quem que vai te ajudar? É o próprio Criador. Se você crer nisso, querido, por si só, você já está expulsando o medo, expulsando a insegurança, expulsando aquilo que te deixa ansioso, inquieto da sua vida. Que você entende que é algo espiritual. Então, aqueles que efetivamente experimentam do amor e da bondade do Criador devem expressar essa gratidão, essa certeza, essa garantia que é o nosso ajudador, que é o nosso protetor, que é o nosso livrador, que nos livra, entende?
Então, a frase não tenha medo, ela aparece mais de 365 vezes na Bíblia. É um lembrete para mim e para você. Enfrentar os nossos medos, confiar plenamente na proteção, na segurança, no fortalecimento do nosso Criador. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz: Não fui eu que te ordenei? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Voltando aqui para o livro de Josué, capítulo 1, diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Criador, seu Yahweh, estará com você aonde você andar. Então, todos os profetas, todos os livros que nós estamos lendo aqui, meditando nesses versículos, Deuteronômio, Salmos, Josué, no livro de Atos, né? Todos têm a mesma recomendação para que eu e você não venham ter medo e nem ficar desanimado, porque o desânimo, ele prostra a pessoa. O desânimo leva a pessoa para uma depressão, para ficar jogado em cima de uma cama. Quando você tem medo, você vai querer ficar num quarto escuro, fechado, trancado, sem ver ninguém, apavorado. Embrulha até a cabeça. Isso, querido, é perturbador. Mas o que é que a Bíblia nos recomenda? A ser forte, a ser corajoso, a marchar, a seguir em frente. Que onde nós colocarmos as plantas dos pés, ali adiante de nós, o próprio Criador está à nossa frente. Que Ele é o nosso ajudador. Que nós seja forte. A recomendação é: seja forte, corajoso, não desanime. Não desanime, né? E nem fique apavorado, pois o Criador Yahweh estará conosco aonde nós formos. Olha, no Salmo 23, versículo 4, é muito interessante essa passagem, esse versículo. Porque ele diz assim, que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás conosco. A certeza, né? E onde mesmo que nós podemos estar no vale, na sombra da morte, a morte pode estar na porta ali, batendo. Nós podemos estar assim, no perigo iminente, ainda assim. Nós não vamos temer. Por que a gente não vai temer? Porque nós confiamos no Criador, porque Ele está conosco. Essa é a certeza. Que não cai um filho da nossa cabeça sem a permissão dele. Então, o Salmo 23 é uma oração, um louvor que expressa confiança na liderança do próprio Criador, no cuidado do Criador. O salmista agradece ao Criador pela proteção, pelas provisões, mesmo diante de uma perseguição muito iminente e forte, né, que acontecia com ele, né? Os inimigos estavam no calcanhar do salmista, tentando exterminá-lo de todas as formas, mas ainda assim, quando ele sentia medo, ele confiava no próprio Criador, na manifestação do Criador, nos livramentos do Criador, nas provisões do Criador, porque ele cria que Yahweh era o pastor dele, que nada, absolutamente nada que precisasse ia faltar a ele. Então, se nós somos filhos de Yahweh, somos protegidos por Ele, o tempo todo Ele está nos guardando, está à frente das nossas vidas. Antes mesmo que a gente saia de casa, Ele já está à frente, abrindo as portas, as oportunidades, fortalecendo as nossas mãos para que nós venhamos ser bem-sucedidos, livrando, dando livramento, proteção. Seu amor por nós é grandioso, querido, é eterno, atravessa gerações. Seu amor por nós é eterno e grandioso, atravessa gerações. Então, nós temos que crer nisso. É isso que vai nos garantir. É isso que vai fazer a diferença nos nossos dias. É isso que vai fazer total diferença no nosso amanhecer e, consequentemente, é nosso hoje. Então, Davi, ele expressava ali naquele Salmo 23 a hospitalidade do próprio Criador para com ele, para com a vida dele. Que o próprio Criador de Israel, né, aquele que nos guarda, não dormita. E que nós somos filhos do Criador e somos protegidos por Ele o tempo inteiro. Seu amor por nós é imenso, não tem tamanho, é ilimitado. E que mesmo diante de uma adversidade, mesmo diante de um medo, o que nós temos que nos propor? Não desanimar, ser forte, ser corajoso, muito corajoso, não desanimar, porque o Criador ele jamais vai nos abandonar, jamais Ele nos abandonará, né? E Ele sempre vai estar sempre nos fortalecendo, nos ajudando com a sua mão poderosa. Assim seja. Eu espero que essa palavra possa ter falado no seu coração. Que essa palavra possa ter falado no seu coração no nome de Yahshua Mashiach. E eu neutralizo no nome de Yahshua Mashiach todo o espírito do medo, da perturbação. Tudo aquilo que traz insegurança. Tudo aquilo que traz intranquilidade na sua vida. Traz perturbação. Tudo aquilo que vem para tirar a vibração normal, para alterar a harmonia da sua vida, né? Do seu dia a dia, do seu caminhar. Mas que você seja forte, muito corajoso.
que todo mal invertido contra a sua vida seja falado, seja oferecido, derramado, seja fuxicado, né? Em fuxicos, que volte destruído diante de vocês. Porque quando eu e você sairmos, onde que nós entrarmos, a presença do Criador, ela entra antes. Quando nós sairmos, ao sairmos, que a presença dele sai conosco. Entra conosco em ambientes, lugares, né? Nos guardando, nos protegendo. Que ele nos protege, nos guarda, nos provém, nos livra, nos abençoa. E nós temos que confiar unicamente nele. Quando você estiver triste, quando você estiver com medo, você vai confiar em mim? Não. Você vai confiar no Todo-Poderoso, eu sou, Yahweh. Paz e graça, queridos. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão êxito. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você e sua casa não será atingido. Assim seja? Aleluia. Graça e paz, querido. Espero que essa palavra possa falar no seu coração abundantemente, neutralizando todos os perigos, todas as perturbações do medo, todos os ataques espirituais do medo contra a sua vida, contra a sua família. Assim seja.